O salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade era um monumento à perfeição. Lustres de cristal derramavam uma luz fria e cara sobre centenas de arranjos de flores brancas, cujo perfume se misturava ao cheiro de riqueza e champanhe. Os convidados, figuras proeminentes da alta sociedade, desfilavam em trajes de gala, trocando sorrisos polidos e conversas sussurradas. No centro de tudo, ao lado do altar improvisado, estava Rodrigo. Aos 45 anos, ele era a imagem do sucesso. Um empresário implacável, vestido em um smoking que parecia moldado em seu corpo. Contudo, por trás da fachada de controle e do relógio caríssimo em seu pulso, seus olhos carregavam um cansaço profundo, uma ausência que o dinheiro não conseguia preencher. Ele sorria para as câmeras, mas seu coração não estava ali, perdido em um lugar que nem ele mesmo sabia onde encontrar. Perto dali, quase se fundindo à decoração suntuosa, estava Theo, seu filho de 9 anos. O pequeno smoking que vestia parecia um disfarce desconfortável, uma fantasia de adulto em um corpo de criança que só queria desaparecer. Seus olhos grandes, que deveriam refletir a luz e a alegria do momento, estavam opacos, pesados com um segredo e um medo que o sufocavam. Ele se movia com uma hesitação dolorosa. Um pequeno satélite orbitando a indiferença do pai, invisível para a maioria dos presentes. Theo era o pajem, encarregado de carregar as alianças que selariam a união de seu pai, com a mulher que transformava seus dias em um campo minado de ansiedade. Ele era uma vítima silenciosa em meio à celebração, um grito abafado pela música clássica e pelo tilintar das taças. Sua única esperança residia em um fio de coragem que ele mal sabia possuir. A cerimônia atingiu seu ponto culminante. O juiz de paz, com uma voz solene que ecoou pelo salão subitamente silencioso, fez a pergunta protocolar. Se alguém aqui presente tem algo a dizer que impeça esta união, que fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio denso e expectante se instalou, quebrado apenas pelo murmúrio distante do ar-condicionado. Foi então que uma voz infantil, trêmula, mas surpreendentemente clara, cortou o ar como um caco de vidro. Pai. Todos os olhares, antes fixos nos noivos, viraram-se em uníssono para a pequena figura ao lado do altar. Theo estava parado, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto pálido, olhando diretamente para Rodrigo. Com o peito arfando, ele repetiu, agora com uma força desesperada: não casa com ela. Por favor, ela machuca. A frase pairou no ar, devastadora e irrefutável. A fachada perfeita do casamento desmoronou em um instante, substituída por um silêncio chocante, pesado de constrangimento e curiosidade mórbida. Para Rodrigo, as palavras do filho não foram um sussurro, mas uma explosão que estilhaçou o mundo de controle que ele havia construído meticulosamente. O sorriso da noiva congelou e se transformou em uma máscara de fúria contida, mas Rodrigo mal a notou. Pela primeira vez em meses, ele realmente enxergou a dor nos olhos de Theo, uma dor genuína e aterrorizada que sua negligência permitiu que crescesse. É por momentos como este, que nos lembram da força da verdade, que vale a pena continuar contando essas histórias. Se você também acredita nisso, sua inscrição no canal nos dá o fôlego para seguir em frente. Naquele instante, Rodrigo não ouviu o farfalhar dos vestidos, os sussurros chocados ou a voz estridente da mulher que quase se tornou sua esposa. O mundo inteiro se dissolveu em um zumbido baixo e distante, deixando apenas o som frágil da respiração de seu filho. Ignorando a mão que tentava segurar seu braço e o caos que explodia ao seu redor, ele se ajoelhou, o tecido caro de sua calça se sujando no chão imaculado do salão. Seus braços envolveram o corpo pequeno e trêmulo de Theo.
Um abraço que era um pedido de desculpas, uma promessa e uma fortaleza erguida em meio aos escombros de uma mentira. Ele ergueu o filho no colo, sentindo o pequeno coração bater descontroladamente contra seu peito, e caminhou para fora daquele palco de perfeição fabricada, deixando para trás os lustres, as flores e um futuro que ele acabara de descobrir ser um engano mortal. A viagem de volta para casa foi feita em um silêncio denso, quebrado apenas pelo choro contido de Theo. Rodrigo dirigia com uma mão no volante e a outra pousada gentilmente no ombro do filho, um contato físico que parecia a única coisa real em um universo que havia se desintegrado. As luzes da cidade passavam borradas pela janela, reflexos de um mundo exterior que já não lhe pertencia. Ele não era mais o empresário implacável, o noivo de uma das famílias mais influentes ou o anfitrião da festa do ano. Naquele carro, sob a luz fria dos postes, ele era apenas um pai que havia falhado de maneira espetacular, um homem confrontado com a verdade mais dolorosa de todas, a de que, enquanto construía um império de concreto e vidro, deixara a alma de seu próprio filho desmoronar em silêncio. Já em casa, com Theo finalmente adormecido em sua cama, Rodrigo sentou-se na escuridão da sala de estar, a taça de uísque intocada sobre a mesa. A culpa era uma presença física, um peso que o afundava na poltrona de couro. Fragmentos de memória, antes ignorados, agora o assaltavam com uma clareza brutal. Ele se lembrou da noiva dizendo, com um sorriso açucarado, que Theo precisava de mão firme. Lembrou-se das vezes em que o filho tentou lhe contar sobre seu dia na escola e ela o interrompeu, afirmando que os assuntos de adulto estavam sendo discutidos. Ele se deu conta de que cada um desses pequenos atos de desdém não eram incidentes isolados, mas parte de uma campanha cruel e sistemática que acontecia bem debaixo de seu nariz, obscurecida por sua própria e conveniente cegueira. A vergonha o consumia ao pensar em como havia sido fácil para ele aceitar as desculpas dela. Um brinquedo quebrado era descuido de Theo. Uma nota baixa era falta de foco. O choro noturno era manha para chamar atenção. Ele havia comprado cada uma daquelas mentiras, porque era mais fácil do que confrontar a possibilidade de que a mulher com quem planejava passar o resto da vida fosse cruel. Era mais simples acreditar que seu filho era um problema a ser gerenciado do que admitir que ele, Rodrigo, o pai, estava permitindo que uma criança fosse ferida em sua própria casa. Ele não era apenas ausente, sua omissão o tornara cúmplice. Um guardião que entregou as chaves do castelo ao inimigo sem sequer perceber a batalha que estava sendo travada. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a enxergar as cicatrizes invisíveis que o abuso havia deixado em Theo. O menino andava nas pontas dos pés, como se temesse fazer barulho e atrair uma atenção indesejada. Ele se assustava com sons repentinos e seus olhos, antes apenas tristes, agora carregavam uma vigilância constante, analisando cada gesto, cada tom de voz. Rodrigo encontrou desenhos escondidos debaixo da cama, figuras pequenas, encolhidas em cantos escuros, perseguidas por sombras grandes com sorrisos maldosos. Eram os mapas do inferno particular de seu filho, um testemunho silencioso da dor que ele não conseguia colocar em palavras. A casa, antes um showroom de luxo, agora parecia um museu de negligência, cada cômodo ecoando o sofrimento que ele não quis ver. Foi nesse período que ele realmente notou a importância de Clara, a babá. Ela era a única pessoa de quem Theo não se afastava. Rodrigo a observava lendo para ele à noite, sua voz calma, sendo o único som capaz de afastar os pesadelos. Via como Theo segurava sua mão com força sempre que saíam de casa, como se ela fosse sua única âncora em um mundo assustador. Ele percebeu que, enquanto ele oferecia a Theo um teto, Clara lhe oferecia um refúgio. Ela era a mãe que ele não tinha, a protetora que seu pai não havia sido.
A gratidão que sentia por ela era imensa, mas vinha misturada com a amarga constatação de que havia terceirizado não apenas o cuidado, mas o amor e a segurança que eram sua responsabilidade fundamental. O mundo exterior não tardou a reagir. A ex-noiva, humilhada publicamente, iniciou uma vingança calculada. Usando sua influência, ela plantou histórias em colunas sociais e sites de fofoca, pintando Rodrigo como um homem emocionalmente instável e Theo como uma criança manipuladora e problemática que destruiu um relacionamento perfeito por puro ciúme. Amigos e parceiros de negócios ligavam, alguns oferecendo apoio, outros com uma curiosidade mórbida, tentando arrancar detalhes do escândalo. Rodrigo sentiu o peso do julgamento social, a pressão para se explicar, para defender sua imagem. Mas pela primeira vez na vida, a opinião dos outros parecia irrelevante. Sua única preocupação era o pequeno universo que habitava o quarto ao lado do seu. Numa tarde, tentando se reconectar, Rodrigo entrou no quarto de Theo com um conjunto de montagem caríssimo, uma réplica perfeita de um foguete espacial. Ele esperava um sorriso, um vislumbre do menino que ele quase perdera. Theo olhou para a caixa gigante, depois para o pai, e com uma voz quase inaudível, perguntou: "Você pode só sentar aqui comigo?" O pedido, tão simples e tão profundo, atingiu Rodrigo com mais força do que qualquer manchete de jornal. Ele entendeu que não podia comprar o perdão ou consertar o passado com objetos. A cura exigia algo que ele raramente dava: seu tempo, sua atenção, sua presença incondicional. É a jornada de um pai aprendendo a enxergar o que realmente importa, e é por histórias assim que pedimos seu apoio. Sua inscrição nos ajuda a continuar iluminando essas verdades. Naquela noite, ele chamou Clara para conversar na cozinha. A hesitação no rosto dela era evidente. Por meses, ela vivera sob o medo de ser demitida caso falasse a verdade. Rodrigo a assegurou de que seu emprego estava seguro, de que ele precisava saber de tudo. Com a voz embargada, Clara começou a relatar os detalhes. Falou sobre os castigos desproporcionais por motivos fúteis, como deixar um copo fora do lugar. Descreveu como a noiva proibia Theo de falar sobre sua falecida mãe, dizendo que ele precisava superar e aceitar sua nova família. Cada palavra era uma facada no coração de Rodrigo, a confirmação de uma crueldade que sua imaginação se recusava a conceber. O relato de Clara continuou, revelando a profundidade da manipulação psicológica. Ela contou como a noiva ameaçava Theo, dizendo que se ele contasse qualquer coisa ao pai, Rodrigo ficaria com raiva dele e o mandaria para um colégio interno. Ela o fez acreditar que o amor do próprio pai era condicional, disse Clara, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela o convenceu de que ele era um estorvo, um problema que atrapalhava a felicidade de todos. Naquele momento, o que Rodrigo sentia não era mais apenas culpa, mas uma fúria fria e protetora. Ele não havia apenas permitido o abuso. Ele havia, com sua ausência, fornecido a arma para a agressora e deixado seu filho completamente indefeso. A tensão acumulada explodiu alguns dias depois. O som de uma porta batendo forte no andar de baixo, por causa de uma corrente de ar, foi o gatilho. Theo, que estava na sala, começou a tremer incontrolavelmente. Sua respiração ficou curta e rápida, os olhos arregalados de pavor, fixos em um ponto invisível na parede. Ele estava tendo uma crise de pânico. Rodrigo, superando seu próprio choque, correu até ele. Todo o seu instinto de executivo, de resolver problemas com lógica e dinheiro, era inútil. Ele se ajoelhou na frente do filho, o coração martelando no peito, sentindo-se o homem mais impotente do mundo. Ele não sabia o que fazer, apenas que precisava estar ali. Lembrando-se vagamente de algo que lera, ele começou a falar com uma voz a mais calma que conseguiu invocar. Theo, olhe para mim. Eu estou aqui. Você está seguro. Respire comigo, filho. Inspire.
Expire. Ele segurou as mãozinhas geladas de Theo e respirou junto com ele, de forma exagerada, até que lentamente o tremor do menino começou a diminuir. A crise passou, deixando Theo exausto e frágil nos braços do pai. Rodrigo o segurou com força, o rosto enterrado nos cabelos do filho, inalando o cheiro de infância e sentindo o peso esmagador de sua responsabilidade. Aquele momento de terror foi também um batismo. Ele não era mais um espectador da dor de seu filho, mas um participante ativo em sua cura. A tempestade quebrou o silêncio da noite com uma fúria que parecia espelhar o caos interno daquela casa. Gotas grossas de chuva açoitavam as janelas, e a cada trovão que ribombava, a estrutura da mansão parecia tremer. Rodrigo estava em sua cama, os olhos abertos na escuridão, revivendo em um loop infinito a cena do casamento. Foi então que ele ouviu. Não foi um choro ou um gemido, mas um grito agudo, primitivo, que cortou o som da tempestade e atingiu seu peito como um golpe físico. Era a voz de Theo. Em um segundo, Rodrigo saltou da cama, o coração disparado por um medo puro e paternal que ele mal conhecia. Ele correu pelo corredor escuro, guiado apenas pelo som aterrorizado de seu filho, sentindo que cada passo era uma contagem regressiva para enfrentar o monstro que ele mesmo permitiu que fosse criado. Ao empurrar a porta do quarto, a luz fraca do abajur revelava uma cena devastadora. Theo estava sentado na cama, encolhido contra a cabeceira, os braços abraçando os próprios joelhos com uma força desesperada. Seus olhos estavam arregalados, fixos em um canto escuro do quarto, e seu corpo pequeno tremia violentamente, sacudido por soluços que mal conseguiam escapar de sua garganta. O pesadelo, fosse qual fosse, havia trazido o terror de volta para a vigília. Rodrigo parou por um instante na porta, sentindo uma onda de impotência esmagadora. O instinto antigo, o do empresário que resolvia tudo com uma ordem ou um cheque, foi completamente aniquilado, substituído por uma necessidade visceral de apenas estar ali, de ser o pai que deveria ter sido o tempo todo. Ele se aproximou devagar, sem fazer barulho, e sentou-se na beirada da cama. O colchão afundou com seu peso e Theo se encolheu ainda mais, como um animalzinho assustado. O único som no quarto era o choro convulso do menino e o ritmo constante da chuva lá fora. Rodrigo não estendeu a mão para tocá-lo imediatamente. Em vez disso, ele esperou, deixando sua presença ser sentida como algo seguro, não uma ameaça. Então, com a voz embargada, um sussurro que carregava o peso de meses de culpa e uma vida inteira de arrependimento, ele disse: "Filho, me perdoa. O papai falhou. Eu estava cego, mas agora eu vejo você. Eu prometo. Ninguém nunca mais vai te machucar enquanto eu estiver aqui." As palavras pairaram no ar, uma confissão e um juramento. Theo virou o rosto lentamente, os olhos vermelhos e inchados de lágrimas encontrando os de seu pai. Ele viu ali algo que nunca tinha visto antes. Não o homem de negócios distante, não a figura de autoridade, mas um homem quebrado, vulnerável, cuja dor espelhava a sua. Em meio aos soluços, uma voz pequena e frágil respondeu, carregada com toda a pureza e a capacidade de perdão que só uma criança possui. "Eu te amo, pai." Se a confissão de Rodrigo foi a quebra da barragem, aquelas 4 palavras foram a inundação de alívio que o limpou por dentro. Ele não chorou, mas sentiu como se cada fibra de seu ser se dissolvesse em uma gratidão dolorosa. Foi a absolvição que ele não sabia que precisava, entregue pela única pessoa a quem ele havia realmente ferido. Naquele momento, Rodrigo finalmente o abraçou. Theo não hesitou, se jogando nos braços do pai e enterrando o rosto em seu peito, finalmente se permitindo desabar em um lugar seguro.
Aquele abraço, sob a luz suave do abajur e ao som da tempestade que começava a amainar, não era um ato de consolo, mas de refundação. Era o selo de uma nova aliança, a fundação de uma família que renascia das cinzas de uma mentira. Rodrigo sentia o coração do filho bater contra o seu, não é um ritmo que se acalmava aos poucos, e compreendeu com uma clareza absoluta que todo o seu império, todos os seus prédios e contratos não valiam nada comparado àquele momento. Naquele quarto escuro, segurando seu filho, ele finalmente encontrou o que havia perdido, a si mesmo. Os meses que se seguiram foram uma demolição lenta e deliberada do antigo Rodrigo para a construção de um novo pai. A mansão, antes um mausoléu de design minimalista e silêncios pesados, começou a respirar. As paredes brancas e vazias foram preenchidas com desenhos coloridos de Theo, e o som, antes raro de sua risada, agora ecoava pelos corredores. Rodrigo reestruturou toda a sua agenda profissional, delegando responsabilidades e recusando viagens que o afastassem de casa por mais de uma noite. Ele convidou Clara para morar com eles, não mais como uma funcionária, mas como parte essencial daquela nova configuração familiar, uma presença materna que trazia estabilidade e um afeto sereno. Aos poucos, o espaço que antes era um showroom de riqueza fria se transformou em um lar, aquecido pela bagunça de brinquedos na sala e pelo cheiro de bolo que Clara assava nas tardes de sábado. A mudança mais profunda, contudo, não foi visível para o mundo exterior. Rodrigo vendeu uma parte significativa de sua construtora, um movimento que o mercado financeiro interpretou como fraqueza, mas que para ele foi a maior demonstração de força de sua vida. Ele trocou reuniões de conselho por jogos de futebol no parque e relatórios de lucros por noites ajudando Theo com o dever de casa. Ele aprendeu a ouvir, não apenas as palavras, mas os silêncios, as hesitações, os medos que ainda se escondiam nos olhos do filho. Descobriu que a intimidade era construída nos pequenos rituais, na história antes de dormir, no café da manhã compartilhado sem a pressa dos negócios, no simples ato de estar presente. Ele não estava mais construindo prédios, estava reconstruindo um menino e, no processo, reconstruindo a si mesmo. A vergonha do escândalo, que um dia o consumiu, foi canalizada para um propósito maior. Rodrigo usou sua influência e recursos não para limpar sua imagem, mas para garantir que outras crianças não sofressem em silêncio como Theo sofreu. Ele criou a Fundação Sentinela, uma organização dedicada a oferecer apoio jurídico e psicológico para crianças em situação de abuso velado em ambientes familiares. Ele não se escondeu atrás de um nome anônimo. Pelo contrário, em cada evento, em cada entrevista, ele contava sua própria história de negligência, expondo sua falha com uma honestidade brutal. Sua dor se tornou um farol, transformando o momento de sua maior humilhação pública no alicerce de um legado de proteção e esperança para inúmeras outras famílias que viviam na escuridão. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Rodrigo assistia da varanda a um Theo adolescente, agora com 14 anos, jogando basquete com os amigos no quintal. O menino se movia com a confiança e a leveza de quem se sabe amado e seguro. Não havia mais sombras em seus olhos, apenas o brilho da juventude. Naquele momento, Rodrigo entendeu que o verdadeiro sucesso não era medido pela altura de seus edifícios, mas pela solidez do sorriso de seu filho. Ele havia perdido um império de concreto para ganhar um universo de afeto. É por histórias que nos lembram do verdadeiro valor da vida que nosso trabalho existe, e cada nova inscrição é o que nos permite continuar a compartilhar essas jornadas de redenção.